Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a categoria peso leve do UFC, porque recentemente a gente teve o UFC 311, o Islam Makhachev defendeu o cinturão contra o Moicano, que era o 10º do ranking, porque o Arman, que era o primeiro do ranking, acabou tendo problema de saúde, não conseguiu lutar, enfim, perdeu a oportunidade. Moicano tentou, não conseguiu vencer, Makhachev continua campeão. Aí, depois do evento, Dana White deu uma entrevista dizendo que o Arman não terá oportunidade direto pelo cinturão. Então, ele ia lutar, não conseguiu e agora se lascou. Vai ter que fazer uma ou outra luta ali para poder disputar o cinturão. E o que acontece? Isso já foi algo que aconteceu com o próprio Charles Oliveira, né? O Charles ia lutar contra o Makhachev dia 21 de outubro de 2023, sofreu tal corte lá e tal, não conseguiu lutar. Aí o Volkanovski, né, pegou a luta em cima da hora, acabou sendo nocauteado no primeiro round, coisa que o Moicano aconteceu também, né? Pegou em cima da hora e foi finalizado também no primeiro round, né? Ou seja, pegar a luta em cima da hora contra o primeiro do ranking peso por peso não é uma boa escolha, talvez. Na verdade, financeira é, né? Mas o resultado da luta é complicado. Mas enfim, voltando ao assunto, o Arman, na verdade, o Charles, né? Ele não fez essa luta com o Makhachev, beleza, dia 21 de outubro, e aí ele não teve a oportunidade direta. Então, o que vai acontecer com o Arman, que o Dana White disse, é o que já aconteceu com o Charles. E aí o Charles precisou fazer mais uma luta, que foi contra quem? Justamente contra o Arman. E aí ele acabou perdendo ali na decisão dividida e acabou, ao invés de disputar o cinturão, né? O Arman venceu, então o Arman foi disputar e o Charles lutou com o Michael Chandler e acabou vencendo ali por decisão. Aí agora o cenário é o mesmo pro Arman. O Arman não conseguiu lutar com o Makhachev, né? E teria que fazer mais uma luta e ele quer fazer a mesma coisa, ele quer lutar com o Charles. Só que pro Charles agora não faria muito sentido. Pro Charles o ideal seria ir direto pro cinturão e o Arman enfrentar o Chandler, que seja, né? E ser o próximo da fila. Então o Charles meio que perdeu a oportunidade por conta de um corte lá e tal, e agora ele teria essa oportunidade, né, de enfrentar ali direto. Claro, Arman e Charles, uma revanche, seria muito interessante, né, a oportunidade pro Charles se vingar. Muita gente acha que a primeira luta foi equilibrada, que o Charles poderia ter finalizado, que se tivesse 5 rounds o Charles venceria, então seria realmente uma luta muito legal pra gente tirar as dúvidas ali e tal, mas ao mesmo tempo, enfrentar o Makhachev pro Charles também é uma revanche que todo mundo quer ver. Então eu acho que se o Charles aceitar o Arman e tal, corre o risco mais uma vez dele bater na porta ali, às vezes se tropeçar, não ter oportunidade pelo cinturão de novo. Então, eu acho, né, que o ideal pro Charles seria, não, eu vou direto agora, né, ganhei do Chandler aqui, o Arman faz uma outra luta aí com alguém e a gente se encontra depois se eu ganhar do Makhachev. O único, entre aspas, problema é aquilo que o Arman falou, que o Makhachev demoraria pelo menos 6 meses para voltar. Se ele demora 6 meses para voltar, é complicado, né, porque o Charles lutou em novembro. Aí ele lutaria o quê? Em julho? Né? Agosto, imagina, é muito tempo pra frente, é muito tempo sem lutar, então também não é muito bom. Só que tem mais um detalhe nessa história, o Arman não disse nada, pelo menos não nesse trecho, né, sobre a lesão ali, então aparentemente ele já pode lutar, porque ele falou do Chandler, falou do Charles, falou do Makhachev, enfim, falou de muita gente, então ele poderia lutar aí em alguns meses, então enfim, é uma situação complicada, porque se ele já pode lutar, o Makhachev demora 6 meses, se o Arman lutar com alguém que não seja o Charles, por exemplo, o Charles quer esperar, mas o Arman luta e ganha bem. E aí, ele vai furar a fila do Charles? Então é uma situação muito complicada, porque o Charles pode escolher esperar, mas e se der tempo do Arman lutar e ganhar de alguém? E aí? Ele já tá na frente no ranking. Então, às vezes, dependendo das conversas, dependendo das ideias ali do UFC, às vezes, se o Makhachev realmente for demorar para lutar em algum evento em Abu Dhabi no final do ano, às vezes, para não correr o risco do Arman passar na frente, às vezes o Charles tem que se jogar ali e falar, não, então eu luto com o Arman. Se for para valer ali a disputa pelo cinturão, eu luto. Porque, não sei se deu pra entender, né? Se o Charles sentar e esperar, e o Arman falar, não, eu não vou esperar, vou lutar com alguém. E aí ele ganha bem, aí o UFC, opa, ele ganhou bem aqui, então, pum, vou por ele. Aí o Charles espera de novo. Então, é muito complicado tomar esse tipo de decisão. E isso, é assim, aquela conversa, né, que vai ter entre as equipes, entre os empresários e tal, pra ver o que vai fazer. Eu, né, minha opinião pessoal, acho que o ideal pro Charles seria a oportunidade direto pelo cinturão. Se vencer o Makhachev, aí é aquela história, revanche com o Makhachev, aí se vencer de novo, aí revanche com o Arman, mas aí são muitos passos para frente, né? Agora, realmente, de frente pro cinturão, porque o único cara na frente era o Arman, e o Donald falou, não, esse cara aqui não vai disputar. O Charles, o foco dele devia ser realmente, né, o Makhachev. Agora, é aquilo, se ele demorar 6 meses, e aí, o Charles espera? Eu
de novo, acho que o ideal para o Charles é sim esperar, né? Faz ali o seu camp, faz com calma, com muito cuidado para não se machucar, né? E tenta, né, lá conquistar o cinturão contra o Islam Makhachev. E aí, enquanto isso, deixa o Arman lutar com o Chandler ou com qualquer outro ali, né? E aí depois, quem sabe, eles se encontram. Enfim, é uma situação complicada. Como eu disse, a gente só tem poucas certezas, né? Uma delas é que o Dana White disse que o Arman não vai ter a chance direto, e a outra é que no ranking o próximo é o Charles. São essas as certezas que a gente tem. Agora, o que vai ser feito? Realmente o Makhachev só luta em 6 meses? Não sabemos. O Arman vai já conseguir lutar direto ou não? Enfim, muitas dúvidas, né? Algumas certezas, uma ou outra, mas muitas dúvidas. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Vocês concordam comigo? O Charles tem que deixar pra lá essa vontade de se vingar do Arman para tentar se vingar do Makhachev? Ou vocês acham que é mais seguro ele falar pro Arman, não, eu luto com você, só pro Arman não correr o risco de passar na frente dele nesse tempo? Enfim, é complicado, né? Não é só entrar e lutar, né? Realmente tem muito por trás ali, juntamente, né, lógico, o Charles, mas técnico, empresário, para decidir o que fazer no meio desse xadrez aí, né? Porque o tempo é precioso, né? Então não dá para dar bobeira, fora um pequeno detalhe, né? Só para a gente não esquecer. O Makhachev já disse algumas vezes que quer ser campeão duplo, tá? E até campeão triplo ele já falou, né? Mas enfim, ele ainda pode, né, acabar falando que a próxima luta ele vai lutar na categoria de cima. Aí complica, porque aí o Charles vai esperar, aí o Arman vai passar na frente dele se ele lutar com alguém e ganhar. Aí justificaria o Charles falar, não, eu luto com o Arman. Eu luto com o Arman pra ser um title eliminator, né? E aí se eu vencer eu sou o próximo, eu garanto a minha vaga. Então são vários cenários. É complicado e esses cenários dependem da escolha do próprio Makhachev, né? Se ele subir, aí realmente é 6 meses pra mais para ele lutar de novo no peso leve. Então, vamos ver, né? Nessa disputa Charles e Arman ali, o que acontece, né? Tudo depende também, lógico, da própria vontade do UFC, né? Enfim, não sei quem que eles acham que vende mais e tal. A gente vai descobrir com o passar do tempo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Charles tem que correr o risco de esperar o Makhachev ou ele tem que aceitar o Arman, porque se ele vence, ele garante a oportunidade ali contra o Makhachev? E aí, o que vocês fariam? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!